Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra na cidade de Curitiba, e neste vídeo eu vou trazer para vocês a segunda dica sobre controle do medo, da ansiedade e do pânico. Se você gosta de assuntos de saúde mental, desenvolvimento pessoal e qualidade de vida, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e fique aqui com a gente. Então, gente, vamos lá para a segunda dica sobre controle do medo, da ansiedade e do pânico. No vídeo anterior, na primeira dica, eu disse a vocês que uma onda de ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, um estado de ansiedade muito intenso, quando a gente sente aquele impacto no corpo, todo aquele desconforto, né? A respiração acelerada, a taquicardia, né? O coração disparado, às vezes suando, agitado, inquieto, desconfortável. Que isso o que é? Isso é uma onda de energia, é uma onda de adrenalina, ou a gente pode chamar também de excitação fisiológica, né? Então a onda, com a preocupação, o medo, ela vai gerar na gente uma onda de energia, vai liberar uma onda de adrenalina, essa onda vai chegar, vai nos impactar, vai chegar a um nível de intensidade, vai começar a diminuir e vai embora, né? Então eu comentei a vocês que na primeira dica, que quando você sentir a aproximação de uma onda de ansiedade, de um estado de ansiedade ou mesmo de uma crise de pânico, a primeira coisa é sempre lembrar, isso não é um risco de vida. Isso é uma onda de energia, né? Uma onda de adrenalina, de excitação do sistema nervoso, que vai chegando, vai se intensificando, vai me impactar, mas vai acabar indo embora. Então esse entendimento é muito importante, né? Eu comentei também na primeira dica que essa onda não tem potencial de nos matar, né? Eu comentei se uma pessoa tem uma doença cardíaca, tem uma certa idade já uma doença cardíaca, é diferente. Então, né, fica mais a dica, que é uma dica adicional, que se você tem dúvidas a esse respeito, se tem algum problema cardíaco, né, daí uma consulta com um cardiologista, uma boa avaliação da sua condição de saúde cardíaca, cardiovascular, é importante fazer, sem dúvida nenhuma. Quando eu falo aqui, eu tenho consciência de que, pelo menos boa parte das pessoas que me acompanham aqui, as pessoas, principalmente as que têm histórico de pânico, certamente já passaram por pronto atendimento várias vezes, já fizeram vários exames da área da cardiologia, né? Então a gente está partindo do princípio de pessoas saudáveis, mas se existe dúvida, exames são sempre importantes. Mas voltando aqui para a nossa dica, né? Então a primeira dica que eu dei é para você sempre tentar ter consciência racional de que aquilo ali não é algo que vai te matar, que tem potencial para te matar, né? E sim, é uma onda de energia que vai chegar, vai te impactar e vai passar. A segunda dica é o seguinte, normalmente o que a pessoa faz quando ela sente um estado de ansiedade se aproximando? Ela não só se apavora, né? Fica desesperada, começa a ficar angustiada ou até desesperada, se é uma pessoa que tem histórico de pânico, como também ela tende a fugir dos estímulos. Então ela tende a tentar não pensar, ela trava o corpo, ela bloqueia, né? O nosso corpo ele fica tenso, bloqueado, é como se a pessoa estivesse ali se protegendo de um desconforto. Às vezes ela normalmente faz as duas coisas quando é muito intenso, fecha o corpo, né? Tenta não pensar, tenta pensar em outra coisa, se distrair, falar com alguém, pedir ajuda, buscar uma forma de fugir da sensação física dessa onda de adrenalina. E então a segunda dica é o seguinte, procure não fugir desta intensidade, desse desconforto. Você pode estar pensando aí, mas como que eu faço isso, né? Isso é muito difícil, eu não consigo. E pode ser mesmo que você nesse momento não consiga. Vamos supor que você esteja agora num momento agudo de crises de pânico, você está tendo crises de pânico intensas. É muito difícil você conseguir não fugir dos sintomas. Então, talvez neste momento, se você está numa fase aguda, tendo crises muito fortes, frequentes, muito duradouras, inclusive, aí é melhor procurar um atendimento médico, psiquiátrico, fazer uma medicação, controlar melhor essas crises,
para que você possa daí seguir as dicas que eu estou dando aqui. Então, pelo menos temporariamente, talvez, se a situação está muito complicada, talvez você precise ser medicado. Mas não sendo esse o caso, que você julgue essa crise, essa intensidade de ansiedade, de crise de pânico como insuportável, o ideal é você, quando chega essa onda de energia, essa onda de adrenalina, essa excitação do sistema nervoso, você ficar na sensação, você prestar atenção nos pensamentos que vêm junto com esse desconforto, nas emoções caóticas que vêm junto com esse desconforto, nas sensações corporais, né? Naqueles sinais e sintomas físicos que surgem. Então o ideal não é você se esconder, fugir, evitar, se esquivar. O ideal é você trazer a tua consciência para os teus pensamentos, suas emoções e para o teu corpo e ficar observando, prestando atenção nessas sensações. Quando você faz isso, você faz com que você entende melhor que não passa de uma onda de energia que está chegando e vai se intensificar e vai embora, mas também você começa a integrar os pensamentos de medo que surgem, de pânico, de desespero, de pavor, com as sensações físicas, né, no teu corpo, né, com os estados emocionais que chegam todos juntos e com os teus comportamentos. Aí você começa a integrar mente e corpo, você começa a entender que o teu corpo não é um inimigo, que o teu corpo é ali, digamos, é onde esses eventos todos estão acontecendo, né? Esse horizonte de eventos mentais e corporais, eles estão ali mente e corpo e você está integrando tudo isso. Quando você faz isso, você começa a lidar melhor, você para de fugir, você começa a olhar nos olhos disso que você tem como um inimigo, né, que são essas reações todas, né, mentais e corporais, e você começa a lidar melhor com elas, começa a entendê-las, elas deixam de ser algo estranho e você começa a lidar melhor com elas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático do que é essa onda de energia e como que isso funciona. Como que é possível você aceitar e vivenciar esse desconforto até que ele passe? Imagine que você tá andando por uma rua, escurecendo, vamos dizer, está começando a escurecer, você está andando por uma rua, chega um assaltante com uma arma, né, te aborda a mão armada. E quer teu celular, quer tua carteira. Naquele momento, toda essa onda de energia, de adrenalina, ela vai acontecer. E vai ser extremamente rápido, numa fração de segundos você vai ter todas essas reações, taquicardia, coração disparado, aperto no peito, respiração rápida, sensação de falta de ar, de sufocação, tremor, suor, amortecimento das extremidades, tontura, você pode enjoo, você pode ter tudo isso numa fração de segundo, por quê? Porque na hora que foi abordado pelo assaltante, aquela onda de adrenalina veio com tudo, te impactou. Só que ela chegou muito rápido, né? Ela chega rapidamente, te impacta, te causa todo esse desconforto. Aí o que você faz? Ou você enfrenta aquela situação, ou você congela, entrega lá a tua carteira, teu celular, ou você sai correndo, né? É a chamada reação de luta, fuga ou congelamento, né? Nossas formas de enfrentamento. Aí se o ladrão pegou teu celular e correu, logo em seguida você vai perceber que você vai estar inundado de suor, né? Teu coração vai estar, como se diz popularmente, saindo pela boca, você vai estar num estado de desconforto, de amortecimento, vem um cansaço danado. O que foi isso? Foi uma onda de adrenalina, uma onda de excitação, né? Uma onda de energia que te impactou muito rapidamente porque teu sistema nervoso viu aquela ameaça e tentou preparar o teu corpo para uma luta ou para uma fuga. Só que naquele momento você tem essa reação como uma reação normal. Você não olha para aquela reação toda psicológica e física, emocional e diz assim, nossa, isso vai me matar. Você percebe que aquilo ali foi uma reação do teu corpo a todo o impacto emocional daquele assalto e você acha isso normal. Mas quando se trata de um estado de ansiedade intensa ou de uma crise de pânico, você fica com a sensação de que aquilo vai te matar. Então você entende como é uma questão de interpretação. Diante do assaltante, você interpreta toda aquela alteração física e psicológica como normal. Diante de um aumento grande de ansiedade ou de uma crise de pânico, você interpreta como um risco de vida, de morte, né? Um risco de morrer. Então, a diferença da interpretação faz com que você tenha
ou você começa a se acalmar, ou você começa a ficar muito mais, com a excitação muito maior, com a ativação muito maior, e aumentando o medo, aumentando a crise de ansiedade e a crise de pânico. Portanto, toda vez que possível, a partir de hoje, a partir de agora que você está assistindo esse vídeo, cada vez que você tem um estado de ansiedade maior, de medo, mesmo que seja algo fraco, que não seja muito intenso, comece a prestar atenção nos pensamentos que acompanham isso, nas emoções que acompanham esse medo, essa ansiedade, seja o que for, essa preocupação, e os sintomas físicos. Gaste um pouquinho de tempo, que vai ser um tempo útil para você tomar consciência de você e fique um pouco nessa sensação, não fuja dela. Tenta mergulhar na sensação e percebê-la. Assim você vai começando a integrar mente e corpo, integrando progressivamente a cada situação, cada ocasião que você tiver, você faz essa integração. E aí quando a situação gerar estados de ansiedade, de medo ou até de pânico maiores, mais intensos, você vai conseguir lidar melhor, porque você já está acostumado a não fugir e sim a lidar com essas situações. Ok? Então a segunda dica: sempre que possível, e começando com pequenos estímulos do dia a dia, não fuja dos seus estados de medo, de ansiedade e pânico. Procure mergulhar nas sensações físicas, nas emoções e nos pensamentos que vêm junto com esses estados, para que você comece a entendê-los, a perceber que eles não são ameaças, a integrar mente e corpo e começar um processo de vencer o medo. Vencendo o medo de sentir medo, você começa a se livrar desses estados de ansiedade, medo e pânico. Ok? Então espero que essa dica seja útil. Então nos acompanhe aqui toda semana. Não deixe de colocar seu comentário, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like que nos ajuda aqui. Nos acompanhe toda semana, que a semana que vem tem a dica número 3 sobre controle de medo, ansiedade e pânico. Ok? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez.